ou de gratidão, ou de agradecimento. Só que aí eu dei uma olhada e nos últimos cultos de gratidão a gente sempre foca bem nesse tema. Hoje, como já foi anunciado de manhã, nós estamos encerrando uma série de mensagens. Então, hoje o tema não será específico sobre gratidão. Hoje vamos falar sobre um outro tema, mas que todos nós valorizamos demais, o tema da amizade. A amizade, que é uma bênção pela qual nós devemos ser, sim, muito gratos, mas também um verdadeiro desafio, porque nem sempre entendemos como deve ser uma amizade verdadeira. Afinal de contas, a gente está inserido numa cultura que fala muito sobre amigos. Amigos nas redes sociais, amigo nas festas, amigos de interesses em comum. Mas será que essas amizades refletem o que Deus de verdade planejou para nós? Para o que Deus pensa sobre a amizade? No nosso texto de hoje, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 12, nós vamos encontrar um exemplo de amizade que vai além do comum, onde 4 homens superam obstáculos para levar o seu amigo a Jesus. Vamos então, olhando para esse texto, entender o que é a amizade à luz da Bíblia. E isso a partir de 4 aspectos centrais à narrativa bíblica. Quais são esses aspectos centrais à narrativa bíblica? Criação, queda, redenção e consumação. Há alguns meses, como eu falava, iniciamos a série de mensagens aqui que é Conversando com Jesus sobre... E aí muda a cada domingo o tema que a gente conversa com Jesus. Série completamente baseada nos 4 evangelhos. Durante esse tempo, podemos conversar com Jesus sobre temas muito agradáveis, mas também sobre temas muito difíceis e complexos da nossa existência. Tiveram algumas dessas conversas que serviram para realmente aquecer os nossos corações, de sair daqui pronto para amar o mundo inteiro. Sabe, é aquele dia que você sai e fala, olha só como Deus é incrível na minha vida e na minha história. Mas tiveram conversas em que nós fomos realmente confrontados. Mas em cada uma dessas conversas, Deus, o nosso Senhor, foi glorificado. Hoje a proposta segue na mesma direção, nos chamar a viver esse tema da amizade de uma maneira que seja mais coerente com a proposta bíblica de vida, mais coerente com o que Deus sonhou para nós. Então, você que já abriu a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 até o 12, eu vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta ao longo da exposição. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim.
Que texto glorioso! Nosso texto de hoje, irmãos, a gente não pode deixar escapar alguns detalhes que ajudam a gente a compreender mais a fundo, né? O nosso texto de hoje se passa em Cafarnaum, uma cidade que é em volta ali do Mar da Galileia, o famoso Mar da Galileia. E Cafarnaum, nesse momento, é o centro do ministério de Jesus. A casa mencionada no relato possivelmente é a casa de Pedro, onde o negócio está bombando. Era lá que era o núcleo, antes de ser fundada a Igreja das Águas da Galileia. Brincadeira, irmão, por favor. A casa mencionada era provavelmente a do Pedro. E aí a gente precisa entender alguns detalhes dessas casas construídas naquela época. Essas eram casas feitas de pedra, com um telhado de barro, com ramos e pedaços de madeira apoiados para fazer a estrutura do teto. Ou seja, eram casas que eram facilmente montadas e desmontadas, principalmente na parte do teto. E isso a gente consegue olhar para o texto e entender de uma forma muito mais simples. Se o teto poderia ser, o telhado, né, pode ser desmontado, justifica o porquê que os caras pensaram, não vamos conseguir chegar, então vamos por cima. Foi a missão impossível, entendeu? Ele descendo lá, procura o filme, você vai entender melhor depois. Na sociedade judaica, a gente tem um outro detalhe muito relevante que é exposto aqui nesse texto. Na sociedade judaica, daquele período, havia uma forte associação entre doença e pecado. Então, a cura física era frequentemente vista como um sinal do perdão divino. Ao perdoar os pecados do paralítico, antes de curar o paralítico, o que Jesus está fazendo é desafiar essa mentalidade, declarando a sua autoridade divina diante de todos, gerando grande admiração naquele povo que cercava para ouvir histórias, mas também se posicionando contrariamente às posturas religiosas da época. Esse evento ocorre em um contexto de crescente popularidade de Jesus entre as multidões, mas também de um conflito com os escribas, que vai começar aqui e vai se desenrolar ao longo do ministério de Jesus. Homens que rejeitam a identidade de Jesus como Cristo, homens que rejeitam a mensagem de salvação que ele trazia, revelando as tensões espirituais e culturais em torno de qual era a missão de Jesus Cristo enquanto Messias. A história dos amigos que levaram o paralítico até Jesus nos desafia a olhar para além dessas barreiras culturais e históricas e refletir sobre o que significa ser um verdadeiro amigo. Afinal de contas, essa amizade ela é valorizada de alguma forma, assim como aqueles homens demonstraram fé, sacrifício e esforço para ajudar o amigo a encontrar cura e restauração em Jesus. Eu e você, meus irmãos, somos convidados a avaliar a qualidade das nossas próprias amizades, o como nós temos nos conectado a outras pessoas. Não se trata só de medir o que os outros estão fazendo, mas de questionarmos de fato os nossos próprios corações. Estamos dispostos a superar obstáculos? Estamos dispostos a investir nas relações que Deus nos confiou? Estamos dispostos, mesmo quando o meu olho não consegue ver nada de bom mais naquela relação? Ou seja, nosso objetivo nessa conversa com Jesus de hoje não é só medir ou avaliar a qualidade do que os outros têm feito, mas, de fato, quais são os nossos padrões de amizade. É um convite para examinarmos a forma como nós nos relacionamos com todas as pessoas ao nosso redor. Se a gente, de fato, consegue se esforçar, mesmo que minimamente, para ser aquele amigo fiel, leal, amoroso, ou se você é aquele amigo que só está lá na hora do churrasco e na hora que as coisas apertam, você tem outros compromissos. Que tipo de empenho estamos dispostos a praticar para cultivar, para proteger, para fortalecer as nossas amizades? Será que temos sido amigos que inspiram confiança, que oferecem apoio em tempos difíceis, que apontam para o bem maior que representa o nosso Senhor Jesus Cristo? Essa reflexão começa assim em nós, porque amizades verdadeiras não se constroem esperando o esforço do outro. Amizades verdadeiras não se constroem esperando o esforço do outro, mas com nossa disposição de amar, de servir ao nosso amigo. Dentro dessa reflexão, procuraremos entender que Jesus
é, sem dúvida nenhuma, o melhor amigo que podemos ter. E Ele nos chama a sermos amigos dEle. E Ele nos chama a sermos também amigos uns dos outros. Então vamos mergulhar nesse assunto. Texto brevemente explicado. Vamos para o nosso primeiro ponto de reflexão dessa noite. Pega o seu celular, pega o seu caderninho, o seu bloquinho para anotar. O primeiro ponto é o propósito original da amizade. Ou seja, a referência é a criação. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Desde a criação, desde lá do início de todas as coisas, Deus nos fez para viver em comunidade. Lá em Gênesis 2, versículo 18, ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. E aí Deus cria os primeiros relacionamentos para além dele, incluindo amizades para refletirmos o amor de Deus, não mais só na nossa relação com Deus e na nossa relação com a natureza, mas na nossa relação entre pessoas que somos. No texto, vemos um grupo de amigos unidos em fé, unidos em esforço, unidos em amor para atingir um objetivo comum. Esses homens não estavam apenas juntos para se divertir. Não era dia de churrasco, quer dizer, depois deve ter sido, né? Eu imagino. Eles estavam determinados a levar o amigo a Jesus, Jesus que era a fonte de vida. Existia uma única chance de ajudar o amigo naquela situação. E para pensar, ia dar trabalho, porque a gente não está falando de estrutura que a gente tem hoje. A gente está falando de ter que carregar alguém paralítico com as condições que se tinham. Ia dar muito trabalho, mas valia a pena. Eles eram verdadeiros amigos. Aquele homem paralítico estava numa condição terrível. Por conta própria, jamais chegaria até Jesus. Mesmo com amigos, o texto deixa claro para a gente que era difícil. Se tornou praticamente impossível, não tinha como acessar a casa. Isso nos leva a refletir sobre o propósito original da amizade. E se existe um propósito original da amizade, tal como idealizado por Deus, amizades que possam ser perfeitas, como isso se relaciona com a forma que nós temos estabelecido os nossos laços de amizade? Pois, geralmente, quando a gente vai buscar uma amizade, acaba sendo com base nos nossos interesses pessoais, nas nossas conveniências, em benefícios mútuos, criando um conceito de amizade que facilmente acaba sendo categorizado como utilitarista. Nesse tipo de relação, que também foi apresentado em relação à cruz mais cedo, nesse tipo de relação, numa amizade utilitarista, a amizade é medida pelo que o outro pode me oferecer. Se é apoio emocional, eu vou ficar com ele enquanto ele tem para dar. Se é status social, eu vou ficar com ele enquanto for relevante. Ou até mesmo vantagens em quaisquer outras áreas que sejam, até financeiras. Essa perspectiva, irmãos, reduz os relacionamentos a transações. Esse tipo de visão da amizade torna as conexões cada vez mais superficiais, cada vez mais descartáveis. No entanto, amizades verdadeiras vão além disso. Precisamos ser amigos, precisamos de amigos que nos ajudem a crescer espiritualmente, que nos encorajem, que nos aproximem de Deus e que permaneçam ao nosso lado mesmo nos momentos mais difíceis. São esses amigos que nos ajudam a refletir o amor de Cristo, que não desistem de nós e que ainda nos chamam a fazer o mesmo uns pelos outros. Então, como devemos escolher os nossos amigos? Escolha amigos que te aproximem de Deus. Assim como esses homens que levaram um paralítico até Jesus. Escolham amizades que realmente possam te influenciar positivamente, espiritualmente. Seja esse tipo de amigo para alguém, porque aí é muito fácil. Eu caí só, né? Eu vou ser amigo do Jackson, eu vou ser amigo do Felipe, eu não vou ser amigo do Emerson, não. Mas vou ser amigo do Jackson, do Felipe. Aí você vai, cresce na fé, e aí você assume uma posição, você é referência para outras pessoas. Aí você olha e fala, pô, Jackson e Felipe, pastor em São Gonçalo, tá ruim esse negócio. Vou olhar agora para um outro cara aqui que é pastor numa capital.
A gente precisa ter referências, mas não é em mão única. O chamado é para que isso flua nas duas direções. Tão importante quanto escolher bem, também é vital entendermos como devemos viver as nossas amizades. Porque na era dos relacionamentos voláteis, onde os famosos continuam aí, conhecem no mesmo final de semana, eles se conhecem, se casam, vivem eternamente felizes e na semana seguinte estão se separando. Nós somos chamados a estabelecer relacionamentos que sejam comprometidos, relacionamentos que sejam duradouros. Então, valorize a lealdade e o compromisso nos seus relacionamentos. Aqueles homens não desistiram do amigo. Era difícil, eles sabiam que ia ter muita gente, ainda assim eles foram. Chegaram lá, não dava para acessar, e ainda assim eles insistiram. Tiveram que subir no telhado, carregando um paralítico, que deve ter sido, molezinha. Subiram, desmontaram o telhado, depois vem a parte difícil. Não sei como é que era o sistema de corda da época. Para você descer alguém na maca ali, meu amigo, o negócio não deve ter sido nem um pouco fácil. Mas o texto diz que eles ainda assim fizeram. Imagina chegar lá e gerar um monte de expectativa no coração do amigo. É hoje, cara, vamos ver Jesus, é hoje que tu vai andar. Aí chega lá, putz, deu não. Aí, mó filão, cara, vamos para casa. Vai dar não. Esses amigos seguiram procurando uma forma de ajudar, mesmo quando novas dificuldades surgiram. Então, reflita um pouco sobre como você tem conduzido as suas próprias amizades. Refletiu? Olhou para as suas amizades? Não precisa pensar na carreira toda de amizade dele, a sua primeira amizade no colégio, não. Pensa só nas mais próximas, nas mais relevantes. Agora responda, como você tem demonstrado compromisso com essas pessoas? Você, de fato, tem se mostrado um amigo leal? Alguém que vai continuar lutando, custe o que custar? Agora, vamos ampliar esse radar. Para além daquelas pessoas que você está habituado a chamar de amigo, mas pessoas que fazem parte da sua vida cotidiana. Pessoas que vivem ao seu redor e que até buscam a sua amizade. Você tem demonstrado compromisso com essas pessoas? Até porque, em alguns momentos, a gente vai ter aqui um momento de gratidão com pessoas, por favor, com pessoas que foram recebidas ao longo desse ano na nossa igreja. E muitas dessas pessoas, quando testemunham, elas vêm aqui e dizem, porque um amigo tal, a amiga tal, alguém se preocupou e convidou para vir. Alguém olhou para a necessidade e levou até Jesus. Na Bíblia, a gente vai encontrar uma amizade excelente para refletir sobre esse ponto, a amizade de Davi e Jonatas, registrada lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 4, que mostra esse modelo de compromisso que a gente deve ter com as nossas amizades. Jonatas foi um cara que abriu mão da sua posição como herdeiro ao trono. Ele era o rei por direito, por assim dizer, mas ele prefere proteger e apoiar Davi, mostrando que amizades verdadeiras buscam o bem do outro acima dos interesses pessoais, e isso quebra a banca do utilitarista. É verdade sim, irmãos, que muitas amizades são superficiais. É verdade sim que muitas amizades são baseadas em interesses fúteis e passageiros. Eu diria que fica naquela categoria do coleguismo, né? Pessoas que não são desconhecidas, mas você não chamaria exatamente de amigo. Então, o cara é um colega. E hoje, infelizmente, muitas até das amizades que a gente diz que são amizades, não passam de mais relações de coleguismo, porque a gente não confia tanto assim. Amizades verdadeiras exigem esforço, exigem sacrifício, exigem um comportamento contínuo de apontar para um propósito maior. E que propósito maior é esse? O propósito de glorificar a Deus com a nossa existência. E isso é o que faz amigos perseverarem. É isso que nos faz ir além de uma relação superficial, nos confrontando, nos auxiliando na jornada. Mas avancemos um pouquinho mais na nossa conversa. Ponto 2 de reflexão, o desafio da amizade. Porque a amizade é bênção, é muito bom. Ter bons amigos é excelente, ser um bom amigo é excelente. Mas
Aqui nós vemos a clara marca da queda. Então, se o ponto 1, a relação era com a criação, o ponto 2, a relação é a queda. E o texto agora é versículos 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. E aqui eu preciso reforçar uma coisa muito chata. Porque nas nossas vidas, irmãos, tem sempre um infeliz para atrapalhar as coisas. Tem sempre. Tem sempre uma pessoa para falar a coisa errada na hora errada, no dia que você está mais frágil, mais precisando de suporte, aí a pessoa vem e manda aquela que veio direto do inferno para o seu coração, para dificultar a nossa vida. E muitas vezes quem faz isso são pessoas que nós amamos, o que só torna a coisa mais tenebrosa. A queda representa o momento em que a humanidade, que foi criada por Deus, que foi feita à imagem e semelhança do Senhor, escolheu desobedecer a Ele, quebrando o relacionamento de perfeição com o Criador, trazendo o pecado à tona, trazendo a morte para as nossas relações, trazendo a corrupção para o mundo. Esse evento, narrado lá em Gênesis 3, não apenas afetou Adão e Eva lá no início, mas afeta toda a criação, distorcendo todos os relacionamentos humanos, incluindo as nossas amizades, que passaram a ser marcadas cada vez mais por egoísmo, inveja, conflito. Você vai suportar isso de novo? Não. Você só tem duas faces. A pessoa bateu nessa, você oferece a outra. Bateu nessa, acabou. Não tem continue. Morre aí. Por conta disso, em vez de amizades saudáveis, por conta da queda, em vez de amizades saudáveis, muitas vezes encontramos, mesmo quando a gente se dedica, mesmo dentro da igreja, encontramos amizades que nos levam à traição, que nos levam à competição, que nos levam a interesses egoístas. No nosso texto, os escribas mostram a ruptura trazida pelo pecado. Está acontecendo uma coisa boa na frente deles. Jesus está manifestando ali perdão e cura. E ao invés de eles celebrarem essas coisas, eles criticam Jesus. Olha que coração terrível. Isso mostra como o pecado pode nos levar a desconfiar até de ações boas. Sabe aquela pessoa que quando faz alguma coisa você fala assim, tem algum interesse aí atrás. Fulano nunca pagou um lanche no bote, por que resolveu pagar agora? Tem alguma coisa aí atrás. Isso é o pecado, irmãos. Recebe a graça, agradece. Pensemos então, irmãos, se a queda é tão perigosa e marcou tão profundamente as nossas relações, implicações práticas para repensarmos o nosso padrão de amizade. E a primeira coisa que a gente precisa fazer em relação a isso é, precisamos ter cuidado com amizades baseadas unicamente no interesse. Porque o pecado ele vai seguir distorcendo os nossos relacionamentos, tornando-os transacionais. E isso pode acontecer até mesmo por motivos legítimos. Você olha e fala, não, mas eu realmente quero ser uma pessoa melhor, por isso que eu quero andar com fulano. O ponto central precisa ser termos a coragem e a sinceridade de perguntar ao nosso próprio coração, sou amigo das pessoas pelo que elas são ou pelo que elas podem me oferecer? Mas tem uma segunda questão prática aí também. Precisamos confessar as nossas falhas nas nossas amizades. Isso aqui é difícil. Quem nunca falhou numa amizade? Levanta a mão, por favor. Quem nunca falhou numa amizade? Eu quero ser amigo desse aí. Pois é. Desde a queda, é impossível não falhar. Todos nós já falhamos com os nossos amigos. Porém, mais do que simplesmente abandonar a relação, nós somos desafiados a um outro caminho. O caminho da redenção. Pense lá no apóstolo Pedro. Aquele Pedro que estava com Jesus e Jesus disse que ele ia negar. E ele falou, eu nunca vou te negar. 10 minutos depois está Pedro, eu? Jesus? Nunca vi. E nega Jesus 3 vezes. Mas depois da ressurreição, Jesus o perdoa,
Jesus o restaura a comunhão. Isso nos lembra que as amizades podem ser restauradas mesmo quando nós falhamos gravemente com alguém. Mesmo quando alguém falha gravemente com a gente. Então errou, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu amigo, não abra mão da sua amizade. Erraram com você? Então seja você o veículo para resolver a situação, abre caminho para o perdão. Nosso chamado também é para repararmos relacionamentos que foram quebrados e destruídos. De uma forma geral, o mundo vai continuar nos incentivando a descartar as pessoas. Pessoas que nos decepcionaram, que nos frustraram, pessoas que parecem não valer mais a pena. Mas a Bíblia nos chama a perdoar. A Bíblia nos chama a restaurar as nossas conexões de amizade, seguindo exatamente o exemplo de Jesus, entendendo que assim como nós erramos, os outros também erram. Mas o melhor de tudo é que para nós o erro não precisa ser o fim, e essa é a grande diferença de quem caminha com Jesus. Chegamos assim ao nosso terceiro ponto de reflexão, a redenção e o futuro da amizade. Porque Jesus é o amigo perfeito. E aqui nós nos deparamos com o momento do versículo 10 e versículo 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus é o centro da história, irmãos. Não só dessa história, de toda a história da existência. Ele não apenas cura o paralítico fisicamente, mas ele realmente foca no que era o problema central, que ninguém via naquela situação, que era o problema do pecado. Jesus mostra o que é uma amizade verdadeira. Ele não apenas vê a necessidade do paralítico, mas ele age para restaurá-lo completamente. Mais tarde, avançando nos evangelhos, lá em João, capítulo 15, versículo 13, o próprio Jesus vai provar ser o maior amigo, porque ele entregou a própria vida por mim e por você, por cada um dos seus amigos. E, de novo, precisamos converter isso em implicações práticas, na forma de viver a nossa amizade, senão a gente, de novo, ouve uma palavra, sai daqui e fala, nossa, que legal, e vai vivendo do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para viver essa ação da redenção na forma das suas amizades é, seja urgentemente amigo de Jesus. Ele é o único que nunca nos decepciona. Busque intimidade com o Senhor. E isso, meu irmão, não tem outro caminho. É através da leitura da Bíblia, oração e comunhão com os santos. É obediência diária na palavra. Busque conhecer Jesus como seu verdadeiro amigo. Procure saber mais sobre Jesus. Mergulhe profundamente na palavra. Procura saber a obra, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Gente, toda hora eu encontro, não é? Assim, a internet é uma bênção, mas para citação de coisa que não existe, é só você pesquisar um monte de ditado popular que não faz nem sentido e o pessoal dizendo que está na Bíblia. E o pior é ver isso em perfil de igreja. Busque conhecer Jesus como alguém importante para a sua vida e para a sua história. Fale com ele como falamos com os nossos melhores amigos. Lembra aquele seu melhor amigo da escola quando você era criança? Sabe? Que você ficava louco para chegar lá e falar, caraca, eu tenho que contar, passou o Natal, eu tenho que contar o que eu ganhei, eu finalmente ganhei. Aí você chega lá, ele também ganhou, e tu fala, caraca, os dois ganharam. Ou às vezes era contar para o amigo, lembra que eu queria aquele videogame? Eu ganhei meia. Aí falou, sério, eu também. Essa precisa ser a nossa relação com Jesus, irmãos. A gente precisa ansiar por esse momento de encontro com Ele, de troca. Mas não para só nesse primeiro movimento, tem um segundo ato. Seja um amigo redentor, espelhe a amizade de Jesus ao perdoar os seus amigos, ao apoiar e amar aqueles que vivem ao seu redor, mesmo quando isso exigir sacrifício de você.
Ou seja, não viva no mundo dos sonhos, onde todos são amigos infalíveis como Jesus. Eu entrego meu coração a todo mundo é maravilhoso, ninguém erra. Que você vai se frustrar e isso vai ser terrível. Mas também não podemos viver num panorama de desgraça absoluta, onde ninguém serve para ser nosso amigo. Que crivo é esse? Permita-se ser acessível. Envolva-se com as pessoas que vivem ao seu redor. Seja uma pessoa que vê potencial, mas acima de tudo, seja uma pessoa que leve esperança. Pois diferente de Jesus, eu e você não temos poder para curar. Eu e você nem sempre poderemos ajudar muito os nossos amigos, mas podemos levar esperança de que existe um amigo que é muito melhor do que eu e você. E que esse amigo jamais falhará. Essa sim precisa ser o nosso padrão de amizade. A amizade de Jesus Cristo para com cada um de nós. Então, prepare-se para a amizade perfeita. Na consumação, nós seremos restaurados completamente para viver a comunhão com Deus, para viver a comunhão um com o outro. O pecado não mais vai afetar as nossas relações. Cara, isso vai ser incrível. Seremos perfeitos como Jesus Cristo é. Então, glória a Deus por isso. Viveremos o verdadeiro projeto original de amizade. Mas ao olharmos ao redor, somos dominados por uma cultura que glorifica a independência, a autossuficiência. Você não precisa de ninguém para ser feliz, porque você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém para ser igreja, porque você não precisa de ninguém. Mas Jesus nos mostra que a verdadeira amizade exige dependência mútua, exige humildade. Um amigo nem sempre terá como ajudar, um amigo nem sempre terá o que falar, como a gente passa em situação de sepultamento. Às vezes o amigo vai ser aquele ainda que não só vai vir, mas quando vier, vai ser a pessoa que mais vai te ferir. Mas à luz da narrativa bíblica, um amigo é aquele que escolheu estar ali, que escolheu servir ao nosso lado, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações. Por isso, num culto de gratidão, somos lembrados de agradecer pelas bênçãos de Deus, sim, incluindo cada uma das nossas amizades. Mas também somos chamados a olhar para Jesus, o maior amigo de todos. Jesus é o amigo que nunca nos abandona, que carrega os nossos fardos diariamente. Jesus é um amigo que deu a vida por você. Hoje, esse Jesus nos convida a sermos amigos também, a construirmos amizades que refletem o seu amor, mesmo quando as pessoas não querem. Mesmo quando elas já desistiram da amizade. Jesus é o melhor amigo que podemos ter, porque Ele nos ama incondicionalmente. Conhece as nossas fraquezas melhor do que ninguém. E mesmo assim, Ele deu a vida por cada um de nós, mostrando o maior amor possível. Ele nos oferece diariamente perdão, restauração. Ele nos apresenta um relacionamento eterno com Deus a partir da relação com Ele. Precisamos de Jesus, porque em nossa natureza caída, nós somos incapazes de lidar sozinhos com o pecado e com as consequências que ele tem nas nossas relações. Ele, Jesus Cristo, é o único que pode nos reconciliar com Deus. Ele é aquele que nos guia em verdade e que nos capacita a sermos amigos fiéis, seguindo o seu exemplo. De quê? Amor e graça em todos os nossos relacionamentos. Isso faz da nossa relação com Ele o padrão de amizade. Talvez por isso os seus amigos sejam péssimos. Talvez por isso te faltem amigos. O padrão é a sua relação de amizade com Jesus Cristo. Padrão, meu irmão, minha irmã, que devemos não só exercitar no nosso relacionamento com Ele, mas também com cada um dos nossos amigos diariamente. Então, quero te propor 3 desafios para que essa reflexão não morra aqui. Anota aí.
Esses desafios são para que você possa responder durante os núcleos, durante a semana, que você possa olhar para as suas relações e repensar. Então, são 3 desafios e depois tem uma pergunta para você responder só lá no núcleo. Então, 3 desafios. Primeiro desafio. Agradeça a Deus por pelo menos uma amizade verdadeira que Ele colocou na sua vida. Eu tenho certeza que tem alguém. Por mais difícil que seja, Ele sempre coloca pessoas especiais na nossa vida e na nossa história. Então, agradeça a Deus por pelo menos uma. Se você tem uma lista maior, agradece por todos. Mas pelo menos uma amizade verdadeira que Deus colocou na sua vida. Segundo desafio. Esse aqui, meu amigo, quando eu escrevi esse negócio aqui, eu falei, Deus, tu vai ter que mover meu coração. Mas vamos lá. Segundo. Reconcilie-se com alguém de quem você se afastou. É isso mesmo. Viver o Evangelho, irmãos, nos coloca em posições desafiadoras. Viver o que o Senhor nos chama a viver é mais do que simplesmente viver do jeito que a gente quer. Então, o nosso segundo desafio, reconcilie-se com alguém de quem você se afastou. Terceiro desafio. Preparado? Comprometa-se a ser um amigo que leva os outros para Jesus. Pergunta para a reflexão final. Preparados? Quem são os amigos que você tem levado a Jesus? Primeira pergunta. Segunda pergunta, e quem tem te levado até Jesus? A pergunta são em 2 etapas. Quem são os amigos que você tem levado até Jesus? E quem tem te levado até Jesus? Porque chegou a hora de parar, da gente sair dessa, que a gente lê essa história, e a impressão que eu tenho é que nós todos somos sempre esse paralítico aqui. Só que pior do que ele, eu e você nos tornamos os paralíticos que só vivem reclamando. Nós somos a pior categoria de amigos. E quando a gente para entender qual o papel da amizade que nós temos escolhidos, precisamos de amizades que nos tragam para perto de Jesus. Para quê? Independente das limitações que eu e você temos, independente das falhas e das marcas que o pecado fez na minha vida, na minha carne, o Senhor tem poder para transformar novas todas as coisas. Mesmo quando não queremos. E muitas vezes a gente vai precisar ser carregado por alguém. Assim como muitas vezes tem pessoas necessitando ser carregadas. Você vê, você pode, mas você não carrega porque você não quer. Mesmo quando queremos fugir de Deus, fugir da igreja, fugir das pessoas, precisamos de amigos verdadeiros. Muitos dos nossos caminhos tortuosos são fruto do pecado dos nossos próprios corações. Sim, é verdade. Porém, muitas das nossas crises, muitos dos nossos problemas são igualmente fruto dos conselhos das amizades que eu e você escolhemos. Péssimos conselhos. Perceba algo que falamos todo santo discipulado lá no nosso gabinete, conversando com todo mundo que vai entrar para a igreja. Todo mundo passa por essa conversa. Não devemos abrir mão dos nossos amigos não crentes. Mas, essa parte, né? Ok. Mas devemos entender a urgência de sermos os amigos que levam eles até Jesus. Essa é a diferença. Precisamos de referências melhores, sim. E Jesus se coloca como essa referência de amigo perfeito para todos nós. Precisamos de amigos melhores, sim. E Jesus é esse amigo que nos perdoa, que nos chama a ser igreja juntos. Precisamos ser amigos melhores, então, olhando ao redor para servir mais, para exigir menos. Então responda, quem são os amigos que você tem levado até Jesus? Porque assim como Deus colocou alguém na tua vida para te levar até Ele, Ele não te chamou à toa, tem um objetivo. Haja em favor dos seus amigos, haja em favor da sua família, que continuam escolhendo o inferno, porque ninguém tem força para carregá-los até Jesus.
E por fim, não ache que é possível na caminhada cristã chegar num patamar em que você não vai precisar mais de ninguém. Se tem uma coisa nesse púlpito aqui, tanto da minha boca quanto da boca do Jackson, é o quanto nós somos limitados e dependemos da graça de Deus. Eu conto meus pecados, ele conta os pecados dele, e a gente mostra o quanto nós somos servos de Deus há mais tempo do que muitos. Mas ainda seguimos carecendo dos cuidados do Senhor. Ainda precisamos de amigos valiosos ao nosso lado. Então entenda que não importa quanto tempo na caminhada cristã você tem. Não importa se você se tornou semideus apocalíptico, quase Cristo. Não importa o título que te deram. Você ainda precisa melhorar. Como é que era a palavra aí da Tamires? Como é que era lá? Improve. Você tem que melhorar, porque a referência não é o que a gente está acostumado, a referência é Jesus Cristo. Então você precisa levar seus amigos a Cristo. Quem são os seus alvos missionários? Hoje é tempo de aqueles que já servem a Jesus e vivem na casa com o Senhor, entenderem a urgência de trazermos a eles nossos amigos. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque no seu infinito amor e no seu infinito poder, o Senhor usou outros amigos para nos trazerem até a tua casa. Obrigado, Senhor, porque às vezes é difícil e o Senhor usa outras pessoas para nos advertir, para nos animar, para nos conduzir. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de ser igreja. Mas te pedimos mais, Senhor, que esse mesmo Espírito que fluiu através dos nossos irmãos, flua através da vida de cada um de nós, que cada homem e mulher que ouve a tua palavra nessa noite, seja impactado pelo teu poder, pela tua graça, habilitado pelo teu agir a ser um amigo precioso na vida de alguém. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar uma relação redimida que esse mundo não conhece. Ajuda-nos a ministrar perdão, a levar esperança, a levar renovo de vida, porque foi isso que encontramos na sua pessoa. Que assim, Jesus, nós possamos ser de verdade como um farol na vida de todas as pessoas que nos cercam, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.